Hoje a gente vai mergulhar fundo no coração de uma sabedoria espiritual que atravessa o tempo, explorando um conceito fascinante conhecido como Samadhi. Pense nisso como uma jornada para além da mente, uma viagem em direção ao silêncio, onde a verdade de quem nós realmente somos pode ser revelada. E para começar, vamos pensar um pouquinho nesta citação do poeta Rumi. Ela sugere algo bem profundo, sabe? Que a busca espiritual não é por algo que está lá fora. A própria energia que nos move para buscar é aquilo que a gente procura. A resposta, no fim das contas, não está em outro lugar, mas bem aqui. E isso nos leva direto para a nossa primeira parte. Se a verdade é uma só e está dentro da gente, por que existem tantos caminhos diferentes para encontrá-la, né? A ideia da filosofia perene traz uma resposta bem interessante para essa pergunta. Então, a filosofia perene é basicamente o seguinte: a compreensão de que, no fundo mesmo, todas as grandes tradições espirituais estão apontando para a mesma realidade transcendental. Existe até uma fórmula em sânscrito que resume isso perfeitamente: Tat Tvam Asi, que significa tu és aquilo. A ideia é que a nossa essência, a nossa identidade mais profunda, é idêntica à fonte de tudo que existe. Para a gente entender melhor como às vezes enxergamos só uma parte da verdade, tem uma parábola muito antiga que ajuda. Imagine só, um grupo de homens cegos que nunca viram um elefante na vida. Eles são levados até um, e a única forma que tem de entender o que é aquilo é pelo tato. E aí, claro, cada um tocando uma parte diferente, chega a uma conclusão completamente distinta. O que toca na perna diz que o elefante é um pilar. O que sente a presa acha que é uma lança. O que segura o rabo jura que é uma corda. O ponto é que todos eles estão certos na sua experiência limitada, mas ao mesmo tempo, todos estão completamente enganados sobre o que é o elefante como um todo. E aqui está o pulo do gato. O problema não são as diferentes perspectivas. O problema é a nossa tendência de achar que a nossa fatiazinha da realidade é a verdade completa. A gente acaba confundindo o mapa com o território, e com isso criamos divisões onde na verdade só existe unidade. Isso levanta outra questão, né? Se todos nós estamos, de certa forma, tocando o mesmo elefante da realidade, por que nos sentimos tão separados uns dos outros? O que é que constrói esses muros? A pergunta central é essa: o que nos impede de ver a imagem completa? E o curioso é que a resposta não está no mundo lá fora, está na maneira como olhamos para dentro. A fonte de toda essa divisão é, na verdade, um erro de identidade. Nós nos identificamos com um personagem, uma construção da nossa mente, que a gente chama de eu. E esse eu é só um pacote de memórias, crenças, gostos e medos. A gente acredita que é essa construção, e não a consciência que observa tudo isso acontecer. O budismo tem um jeito fascinante de desconstruir esse eu, que é através dos 5 skandhas. Essa visão mostra que o eu não é uma coisa sólida, mas sim um conjunto de processos que não param de mudar. O nosso corpo, nossas sensações, as percepções, os padrões mentais e a própria consciência. Não tem um eu fixo, sólido para ser encontrado aqui. Ok, então se o eu é uma ilusão, como a gente desperta disso? O caminho espiritual, veja bem, não é sobre se tornar algo a mais, é sobre desfazer o que a gente não é. É um processo de se despir, de soltar. E existem, de forma geral, 2 grandes abordagens para isso. A via positiva, que é o caminho de Shakti, usa o mundo da forma, práticas, mantras, energia, para alcançar essa união. Já a via negativa, o caminho de Shiva, foca na transcendência. É um caminho de negação. Não sou isso, não sou aquilo, soltando cada identidade, uma por uma, até que só reste a verdade, que não muda. Mas olha, não importa qual caminho, 2 coisas são fundamentais. Primeiro, a disposição de ir além da zona de conforto, porque o ego adora o que é seguro e prazeroso. E segundo, a disposição de não saber, de largar essa necessidade da mente de ter controle e certeza sobre tudo. Esses 2 pontos, eles desafiam diretamente a estrutura do ego. E é isso que nos leva ao ápice da nossa jornada. O que é que existe além dessa mente que busca conforto e conhecimento o tempo todo? O que acontece quando o falso eu simplesmente se dissolve? Esse estado tem um nome: Samadhi. É uma palavra em sânscrito que significa a cessação do turbilhão da mente. É aquele momento em que a atividade incessante de pensar para e, junto com ela, vai embora a ilusão de que somos uma entidade separada do resto do universo.
E talvez a instrução mais direta e universal para chegar a essa realização seja esta: acalme-se e saiba. Não é sobre pensar mais, analisar mais ou fazer mais, é sobre parar. É nesse silêncio interior que a verdade, que sempre esteve ali, finalmente pode ser reconhecida. Essa ideia nos lembra de como a fé e a entrega são importantes. Como disse o místico São João da Cruz, o caminho para a luz muitas vezes passa pela escuridão do desconhecido. É preciso largar o controle e confiar no processo, mesmo sem ter a menor ideia de onde ele vai dar. Certo. E como fica a vida depois dessa realização? O mundo muda? As montanhas somem? Essa última parte explora justamente como essa percepção se integra no dia a dia. Tem um ditado zen famoso que descreve essa jornada em 3 etapas. No começo, a gente vê o mundo de forma literal, comum. Montanhas são só montanhas, rios são só rios. Simples assim. Aí, conforme a gente avança no caminho, começamos a enxergar através da solidez das coisas. Percebemos que tudo é impermanente, um fluxo de energia. As formas são vistas como vazias de uma essência fixa. E aí, as montanhas deixam de ser só montanhas. Mas, depois da realização final, a gente volta para o mundo. E, de repente, as montanhas são novamente montanhas e os rios, rios. A percepção do mundo comum volta. Mas alguma coisa mudou. E mudou para sempre. O ponto crucial é este: o mundo não mudou. Quem mudou foi o observador. Aquele filtro do eu separado que criava uma divisão entre quem vê e a montanha simplesmente sumiu. A montanha é vista, mas não existe mais um eu separado que a vê. Existe apenas o ver. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. A jornada não é sobre aprender uma técnica, um como fazer. É sobre investigar a nossa própria identidade. Quando a história, os condicionamentos e o sonho de um eu limitado acabam, quem ou o que exatamente permanece?